dia, como vocês estão? Preparados para mais uma aula de ciências e vamos continuar estudando a importância da água para a nossa vida. Lembra que na semana passada a gente falou um pouquinho de atividades que a gente faz e a gente necessita de água e o quanto a água é importante para a nossa sobrevivência? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre aqueles animais que necessitam da água. Pensando, que animais vêm na mente de vocês que precisam da água? De primeira, assim, me vem na cabeça o peixe. O peixe é um animal que precisa da água. Podemos pensar também na água viva. Lembra que semana passada a gente comentou que a água viva ela é 95% água? Então, se não tiver água, não existe água viva, né? Mas a gente vai ver vários e vários animais que precisam da água para sobreviver. Tanto animais que vivem na água do mar, o mar salgado, tanto animais que vivem na água doce. Olhem cá, prof, aqui no livro de vocês, na página 7, A Vida Dentro da Água. Aqui a gente vai ver de organismos aquáticos. O que são organismos aquáticos? São seres que precisam da água para viver, não só se alimentar da água, não só tomar água, não só fazer coisas com a água, mas elas precisam viver na água. Senão a gente também seria organismos aquáticos, porque a gente precisa da água. Mas não precisamos viver dentro da água. Essa é a diferença que a gente vai ver hoje. Um cachorro, ele precisa de água para viver? Ele precisa, ele toma água. Mas ele precisa morar e viver dentro da água? Não. Igual os peixes. Os peixes precisam viver dentro da água para conseguir respirar, porque eles respiram debaixo da água. Olhem só essas imagens desses organismos aquáticos que nós temos aqui. Olha lá os golfinhos. Golfinhos, eles são mamíferos. E sabia que eles respiram pelos pulmões? Golfinho tem pulmão. E por isso que eles precisam vir até a superfície para respirar. Porque eles precisam do ar. Então, eles vêm até a superfície para respirar. Olha ali, nós temos as algas. Algas também são seres vivos. São parecidos com plantas, mas são diferentes. Plantas é uma coisa e algas são outras. Observem essas algas aqui. Elas podem ser enormes. Elas podem chegar a metros e metros de altura. Mas também existem algas que são microscópicas, que a gente não pode ver a olho nu, só com o microscópio. Olha aquele peixinho bonitinho. Muita gente come esse peixinho e eu amo esse peixinho. É a sardinha e ela respira debaixo da água e eles andam sempre em cardumes. O que são cardumes, galera? Eles andam em bando, eles andam juntos. Todas as sardinhas, elas andam juntos. Vocês já viram aquele filme Procurando Nemo ou Procurando a Dory? Que passa aquelas cardumes de peixe tudo juntinho? Então, a sardinha também anda assim, em bando. E nós temos também uma planta chamada Vitória Régia. Já ouviram falar da Vitória Régia? Ela tem uma história muito linda. Na verdade, é uma lenda sobre a Vitória Régia. Lembra que nós estamos estudando sobre lendas também? A Vitória Régia, ela também precisa da água para sobreviver. Ela precisa viver na água, mas ela vive na superfície da água, porque da mesma maneira que ela necessita da água, ela precisa do sol para fazer a fotossíntese. Lembra que as plantas fazem fotossíntese? O que é a fotossíntese? É o meio como as plantas se alimentam. Aí que está a diferença entre plantas e algas. As plantas, elas fazem fotossíntese e as algas não. Galerinha, aqui nessa página, olha lá comigo, tem um RA muito legal. A gente vai ver como se a gente estivesse debaixo do mar, como se a gente estivesse naquelas jaulas, sabe? Debaixo do mar que os mergulhadores entram. E a gente vai olhar ao nosso lado e a gente vai ver esses animais aquáticos mergulhando e nadando ao nosso lado. É muito interessante, não percam esse RA. E lá na página 8, a gente vai ver como que os peixes respiram. Como que é a respiração? A gente já aprendeu como que é a nossa respiração, né? Que é através das trocas gasosas, a gente inspira, expira e faz a troca de gás carbônico com oxigênio. Mas e os peixes? Como que eles têm oxigênio? Como que eles respiram? Eles têm um órgão no corpinho deles que se chama brânquias. Olhem lá cá, prof. Essas são as brânquias deles.
e a água entra pela boca dos peixes, lá nas brânquias, ela suga o oxigênio da água, porque sim, a água tem oxigênio. Lembra que a água é H2O e o O é oxigênio? E então os peixes tiram da água o oxigênio para respirar. Entra a água, as brânquias retiram o oxigênio e sai água sem oxigênio da boca deles novamente. Viu que interessante essa maneira dos peixes respirarem? Aqui, nessa imagenzinha aqui, vocês vão ver que tem as vitórias régias sendo vistas de baixo. E aí vocês conseguem ver o sol pegando nelas e é por causa da fotossíntese que elas ficam lá em cima para pegar a energia solar e fazer a sua alimentação. Aqui nesse QR Code, ele tem uma lupa e vocês vão poder aproximar bem pertinho das vitórias régias das plantas aquáticas para vocês verem como elas são. Gente, a gente também não pode esquecer que além desses animais aquáticos, dentro da nossa água também tem animais microscópicos. Como assim animais microscópicos? São animais que a gente não consegue ver e são animais que são muito importantes. Olhem ali na página 9. Vai dizer que dentro da água nós temos o plâncton. E não é o plâncton lá do Bob Esponja, não. E esse plâncton, ele é dividido em duas partes. Nós temos aqui a fitoplâncton e a zooplâncton. O que são isso? A fitoplâncton, acompanha lá com a prof, é constituído pelas algas e bactérias que realizam fotossíntese. E a zooplâncton são formados por minúsculos animais e outros seres que não realizam fotossíntese. Mas, prof, para que eles existem? Para que serve? A gente nem enxerga esses animais, por que eles existem? É muito importante isso e a gente não pode esquecer. Grifem essa parte aqui na página 9. Esses organismos plânctons, eles são importantes por causa da nossa cadeia alimentar. É deles que os peixes e os animais aquáticos se alimentam. Se eles não existissem, eles não teriam alimento. E então, a nossa cadeia alimentar, ela ia estar desequilibrada, porque eles precisam se alimentar. E então, os organismos dos plânctons são, então, alimento para os animais aquáticos. E não se esqueçam que as plantas, elas não se alimentam deles, porque as plantas, elas fazem a fotossíntese. Não se esqueçam, hein? E sabiam que até os tubarões se alimentam dos seres vivos, dos organismos dos plânctons? Olha que interessante. Olhem só essa imagem desse tubarão. Aqui é um tubarão-baleia que ele nada com a boca aberta, filtrando plâncton presente na água. Ele chega a comer aproximadamente 20 quilos de plânctons por dia. Legal, né? Eu amei a nossa aula de hoje, aprender um pouquinho mais sobre os animais aquáticos e conhecer ainda mais sobre os plânctons. Eu achei super interessante a nossa aula de hoje. E vocês, gostaram? E pra gente fixar ainda mais esse conteúdo, a gente vai no nosso livro, vai fazer as questões da página 10 e da página 11. E também lá no nosso CA, a gente vai fazer a página 54 e a página 55. É bem tranquilo, são só sobre os animais aquáticos, plantas aquáticas e todos os organismos que vivem debaixo da água. Um beijo pra vocês e até